Olha, durante os 9 dias da Expofeme em Xanxerê, o Museu do Milho, ele atrai centenas e centenas de pessoas. Esse museu, ele mostra a história, a cultura de quem colonizou aquela região. É muito bacana o local. Giovan Petri e Jair Correia, aquela visita para contar a história pra gente. Do lado de fora, o convite para entrar chega com um olhar diferente. Um olhar para a história de tantas pessoas que vieram da Europa para reconstruir a vida no Brasil. E Xanxerê foi um destes destinos. Um forno de barro onde eram assados os deliciosos pães pelos nossos avós. O arado que preparou a terra. Uma trilhadeira. Uma carroça dos anos 50. Tudo aqui são lembranças. Eu, assim, não lembro quando meu pai fez, que eu não era nascido. Então é dos anos, eu acho que 59, 60, que quando ele casou com a minha mãe, lá na Fazenda Santo Antônio, ele fez essa carroça para o trabalho. E quando ele casou, ele levou as coisas que ele ganhou dos seus pais para a nova propriedade dele, né? Que ali ele começou a vida, né? Este moinho de madeira de 1948 funcionava com a força da água. Hoje, basicamente, uma diferença. Ele é tocado a energia elétrica, uma relíquia. Quando foi doada para o museu aqui, ela funcionava a água, era movida a uma roda d'água. E depois nós transformamos ela em energia elétrica. É o mesmo sistema de 1948 e agora, mesma coisa. Aqui a gente vê que nós temos a quirera, que sai aqui de um lado. A quirerinha. Aqui nós temos o fubá. Temos o fubá. Duas pedras, uma fixa e a outra gira em cima, né? E com controle, levanta, baixa, mais fina, mais grossa o milho. Esta aqui era a antiga sala de emergência e muita gente vai se recordar disso. Não existia papel higiênico e aí o jeito era recorrer ao famoso sabugo. Bom, as histórias não param por aí. Aqui ao lado a gente tem uma réplica do que era o banheiro de antigamente. Aqui ao lado ia o sabão, muitas vezes sabão de soda, e claro que a água, principalmente no inverno, era esquentada e colocada aqui em cima. Claro, com esse registro daí abria e a pessoa tomava banho. São histórias de um tempo basicamente difícil, mas que estão na memória afetiva de muita gente. Tivemos essa vivência única, saímos da propriedade aos 16 anos, não tínhamos energia elétrica ainda e era o tempo ainda da patente, antigamente se chamava isso. O banho era num tonel que o pai colocava lá uma chaleira de água quente no inverno. Se fora do museu as lembranças são muitas, do lado de dentro não pode ser diferente. A imagem de uma cozinha onde as famílias se sentavam e participavam das atividades do dia a dia. Utensílios que eram usados e marcaram gerações. São cerca de 500 itens doados por famílias para deixar registrado na história. Cada objeto conta uma história e traz a memória, né, dessa história tão importante que foi dos antigos colonizadores do nosso município. Essas lembranças, inclusive, que a dona Clovenir tem dos tempos de escola lá nos anos de 1970. Traz para mim os meus 8, 9 anos de idade, onde eu sentei em carteiras assim para estudar lá na escolinha do interior, lá no Rio Grande. E este é um local onde verdadeiramente a gente tem muitas recordações, principalmente dos nossos antepassados. Imagine então os colonizadores que vieram pela primeira vez a Xanxerê e na grande região oeste de Santa Catarina. E este espaço que está aqui atrás é justamente para isso, para que hoje muitas pessoas possam expressar aquilo que sentem ao entrar neste espaço. E uma palavra é a que mais se sobrepõe: saudade. Dá saudade mesmo. Eu já trabalhei com muitas ferramentas dessas aí, já vi, até a gente está conhecendo aí, dá saudade. Aquela maquininha para plantar o milho, aquele saraquá, essas serras dentro do bairro aí, dá saudade. O Museu do Milho estará aberto até o próximo domingo durante a Expofeme. E visitar o local histórico é uma programação que não pode ficar para trás. Tradição que mostra que a vida não era fácil, não havia o conforto que temos hoje, mas que se tornou inesquecível.
Que coisa, né? Que bacana. Agora, já pensou se o Dom Giovanni tivesse que usar aquele banheiro ali para tomar banho, naquele sistema antigo? No tamanhão dele, ele ia lavar só no pescoço para baixo. Ah, porque, viu? Ele foi do lado ali do recipiente de água ali para tomar banho. Ele ia no tamanhão dele, o alemão ia lavar só no pescoço para baixo, né, alemão? Ia ficar um banho meio comprometido, ia ter que se agachar, né? Mas, olha, ó, olha ali. Já pensou? Não cabe, né? É incompatível o tamanho aqui, mas o jeito se virava como dava. Agora, a casinha de emergência era algo especial, tanto que eu falo a casinha até hoje, né? Na minha cidade, na minha casa, lá onde eu morava, em Caçador, eu me criei, a casinha, Sérgio, a casinha lá era longe. As casas eram em cima do terreno e tinha um gramadão, Serginho, que descia para ir lá na casinha. Tu já imaginou num dia de geada? Eu sei do que eu estou falando. O sujeito apressado, atucanado pelo tempo, ter que descer naquela grama de geada e tomar um escorregão, não precisava mais ir na casinha depois. Não ia adiantar, não ia adiantar. É coisa de louco.